Alô, torcida do Coelhão, aqui é Marcos Santos, conhecido como Marcão do Castelo. E eu sou César Santos, do blog Decas Web, e nós somos os Santos Americanos. Olá, sejam bem-vindos ao Santos Americanos número 7. Mas antes de começar o episódio dessa semana, peço que você que estiver nos ouvindo pelo YouTube, que se inscreva no canal para poder receber as notificações de novos programas e para nos ajudar a aumentar a divulgação dos Santos Americanos. Para aqueles que nos ouvem pelo Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music ou Deezer, e também ative as notificações de novos programas. Mas o tema de hoje é: por que será que os técnicos que passam pelo América e que ficam muito tempo no clube não conseguem repetir o mesmo em outros clubes? É porque o América é um clube organizado e tem um ótimo ambiente, ou porque no Coelho eles não enfrentam pressão de torcida e nem da imprensa? A longevidade dos técnicos no América é por mérito do clube ou uma mera coincidência? Para debater esse assunto comigo, o indemissível e vitalício deste programa, Marcão do Castelo. Tudo bem, Marcão? Ô, louco, bicho! Que isso? Eu fiquei até emocionado aqui pela apresentação tabajara. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de volta para debater as coisas do América. Foi legal essa fala inicial sua de novos inscritos. Nós temos, pode parecer pouco, mas 6 novos inscritos essa semana. Já impactam aqui no canal, na discussão, no debate. A gente tem estimulado as pessoas pelas mídias sociais, então vamos trocar uma ideia sobre essa questão do técnico, que é um tema... Quando você começou a falar, eu lembrei de 2, assim, emblemáticos. Um é, para alguns, o mestre Givanildo Oliveira, que foi e voltou várias vezes, né? Por um longo tempo. E o Lisca, né? Que é o mais recente, que é impressionante, que depois que ele saiu do América, ele não fica em lugar nenhum por muito tempo. Eu tenho algumas convicções sobre essa relação de tempo de trabalho do técnico do América e que foge um pouco da realidade do futebol brasileiro. Mas vamos passar por aqueles levantamentos que você realmente... Oswaldo de Souza... Nossa, antigo, hein? Nem sei se o Oswaldo de Souza está vivo ainda. Eu acho que não. Se tiver, um abraço. Bom, o Lisca é o caso mais recente, né? O Lisca acabou de sair do Santos e foi para o Avaí. Se não me engano, vai estrear esse final de semana contra o time de Vespasiano. E fazendo um levantamento das estatísticas, né, do Lisca, né? O Lisca esteve aqui no América entre 2020 e 2021. E, por incrível que pareça, ele é muito popular, né, no Náutico, Juventude. Inclusive, a musiquinha foi criada na época, ele passou por esses 2 clubes, no Ceará. Mas o Lisca, o América só perde para o Ceará em número de jogos com o Lisca. O Ceará teve 83 jogos, o América teve 64. Os outros todos, Juventude, Náutico, Sampaio, Luverdense, tal, ele teve menos jogos que o América. Mas depois que ele saiu do América, com 60 jogos, 64 jogos, ele ficou apenas 12 no Vasco, 4 no Sport e 8 no Santos. E o caso dele é bem interessante porque enquanto ele estava no América, ele comentava que todo dia ele recebia convite de times de fora, da Arábia, recebia convite de... Acho que até o próprio Santos chegou a receber convite, do rival aqui de Belo Horizonte e tal. E ele ficou um bom tempo sem dirigir time nenhum, e mesmo depois ele fez até agora 24 jogos como técnico desde que saiu do América em 2021. Né? Quer dizer, é uma passagem muito curta pelos outros times, que eu acho que tem muito a ver com a personalidade dele, mas eu acho que tem a ver também com o ambiente conturbado, né, de Vasco da Gama, Sport e Santos, né? Não? Na verdade, falando do Lisca especificamente, ele é bipolar, né? Isso é fato. Não é à toa que ele chama de doido, né? Ele é bipolar. Ele, na questão aí do início da sua fala sobre propostas que ele recebia, é um marqueteiro da melhor qualidade, e não acho que ele está errado também, não. Tem que fazer marketing também, a gente tem que se vender. Nós, mineiros, não temos essa característica de se vender, não. A gente tem um perfil mais acanhado, de ficar mais na espreita, sabe? Esperar os outros fazerem acontecer primeiro para depois, né? Esse espírito empreendedor de marketing, o mineiro não tem esse perfil. E, aliás, eu até agradeço o Lisca pela passagem pelo América muito por conta disso, que ele fazia um marketing melhor do que o próprio marketing do América o Lisca fazia. Mas se você parar para pensar que a discussão não é para falar do Lisca especificamente, mas o Lisca sempre é convidado para apagar incêndio. E a chance de dar errado quando você vai pegar um clube
que está ali na zona de rebaixamento, entre os últimos, um ambiente conturbado, fugindo para não cair para a Série B, é difícil. Não estou falando que quando você está lá em cima também e entra no lugar de um cara que está top, em termos de performance, não seja mais fácil ou menos difícil, não. Mas para pensar, pegar Vasco na segunda, com plantão horroroso, o Santos em uma crise financeira, tentando se ajustar, futebol pobre, Sport, Náutico, enfim, o caso do Lisca é um caso à parte. Se a gente for aprofundar um pouco mais, eu nem sei se você vai colocar mais algum dado especificamente, essa conduta do América, dos técnicos ficarem mais tempo, parte muito do pensamento do nosso coordenador de futebol. Ele está quantos anos que ele está dentro do América, comandando o futebol do América? É a linha de raciocínio dele. Então, ele tem uma certa paciência além do normal. A gente pode lembrar do Adilson Batista, né? Na época que o Adilson estava aí, que a gente estava doido para ficar livre do Adilson e ele resistente em demitir. E ele tem o perfil de ser mais paciente em relação aos técnicos, de dar um tempo maior. Não estou falando que está certo ou que está errado, mas se você parar a média dos clubes brasileiros, os gestores não têm essa paciência. E aí, vou aprofundar mais ainda, é a questão da pressão de torcida, pressão da imprensa. A gente não veio estimulando ninguém a fazer isso não, tá, galera? Mas ir na porta do CT, muito do que a gente se vê. Teve uma cena do técnico, esqueci, o técnico do Vasco, que ele saiu do ônibus, ainda na Série B, ele foi até voltou para a Arábia Saudita, não sei onde é que ele foi. Zé Ricardo. O cara foi ameaçado de tal forma que ele falou assim, meu amigo, não vou ficar mais aqui. Então isso não existe na América. Primeiro que não é o perfil nosso, a gente é extremamente apaziguador, a equipe, os torcedores não são violentos, a gente não quer nada disso. Eu quero dizer no sentido de cobrança, de ir na porta do CT, ficar cobrando. O Marquinhos Santos não quero muito me alongar para o César seguir a linha de raciocínio dele, mas o Marquinhos Santos, no podcast do ESPN, o Paulo Melão, ele falou assim, no América não existe pressão externa, existe pressão interna, então é um clube tranquilo de se trabalhar. A pressão é entre eles, né? Entre comissão técnica, entre jogadores e tal, mas entre torcida não tem. Inclusive, é uma coisa interessante, não sei se você vai lembrar de algum caso recente, mas assim, durante muito tempo a torcida do América teve uma fama de... até o time mesmo tinha a fama de pato Donald, né, de reclamão, de reclamar de tudo. E há muito tempo eu não vejo a torcida do América, por exemplo, vaiar o time. Tá certo que nós estamos vivendo uma fase boa, de 2020, especialmente para cá, mas tem quanto tempo que a gente não vê um jogo que o América sai vaiado de campo? Não sei se é uma mudança de perfil de torcida, porque o América está passando por isso, né? A torcida do América está mais jovem, né? Do que há pelo menos 5, 10 anos atrás, houve uma renovação grande dentro do estádio, né, obviamente, né? E isso acho que ajuda a dar uma tranquilidade para quem trabalha no clube. Além do tamanho dela, também apresenta você ter reduzido em números absolutos, né? A média da América caiu demais, a gente já discutiu isso no episódio anterior, mas também eu acho que a torcida da América, aparentemente, ela está vivendo uma fase muito boa com o time, e talvez ela seja mais paciente. Lógico que sempre vai ter aquele torcedor que grita, que reclama com um, com o outro e tal, não tem nada jogado. Mas eu acho que a torcida do América hoje está mais paciente, né, não? Paciente, mais criteriosa, mais analítica no sentido de avaliar o jogo, mais, sabe, sem aquela... Tem a paixão? Tem, mas ela não vai vaiar por qualquer motivo fútil, vamos dizer assim, sabe? O perfil do corneta, que a gente sempre falava do torcedor da América ser corneta, da velha guarda, antigamente, até o abaixa a bandeira. Eu já contei, tem um caso clássico meu que eu fui comemorar um gol e mandaram eu sentar, independente. Só estou comemorando o gol, posso nem comemorar o gol. Não, comemora quando terminar o jogo. Agora no gol não é hora, não. Tem que terminar o jogo, você comemora. Então, são alguns detalhes de perfil, pode ser de torcida. Uma torcida já vai mais para apoiar, ao invés de começar o jogo e um passe errado ou um gol perdido, começar a vaiar. Isso, ao meu ver, é positivo. Agora, em termos de longevidade, de técnico, de pressão de trabalho, o futebol é resultado, né? Quando a gente vê o técnico do Fortaleza, há quanto tempo? O Fortaleza estava na zona de rebaixamento do campeonato todo, disputando Libertadores, disputando Copa do Brasil e o time lá embaixo. Isso. E o perfil da diretoria, da gestão do Fortaleza foi a manutenção do técnico e provou-se que estava certo, né?
Porque Sim. o clube foi sendo eliminado das Copas, até porque o elenco deles não é tão recheado de estrelas e tudo mais, mas o trabalho é muito bem feito. Não, E o a time diferença do reforçou modelo também, né? Na janela eles contrataram um monte de jogadores também. Né? também. Então, assim, a discussão toda nossa aqui é que o América tem um perfil mais... A gestão do América é mais paciente nos trabalhos dos técnicos, e isso permite que o técnico, que o profissional, que a comissão técnica trabalhe com maior tranquilidade, porque sabe que tem um respaldo da gestão, isso é fato, mas a discussão nossa é o seguinte: por que então que os técnicos, quando saem aqui do América, não conseguem se firmar em clube algum? Você fez até um levantamento aí de técnicos de passagem recente do América, né, Sandro? Que não se firmaram em clube nenhum, né? Além do Lisca, né, eu comecei de trás para frente, vamos dizer assim, do caso mais recente, mas a gente tem o caso do Felipe Conceição, que eu, pessoalmente, acho até que o Lisca fez muito sucesso no América e durou muito tempo no América, porque ele pegou um trabalho muito bom do Felipe Conceição, diferentemente dos outros times que ele dirigiu depois do América. Né, como a gente citou aí, Sport, Santos e Vasco, todos eles, quando contrataram o Lisca, eles estavam no desespero. O Vasco tinha demitido o Marcelo Cabo, porque estava mal na Série B de 2021, o Sport também estava com problema aí, não lembro exatamente quem que era o técnico, mas quando ele chegou no América, ele pegou o trabalho do Felipe Conceição, que inclusive tinha até indicado jogador, a América tinha até contratado alguns jogadores indicados pelo Felipe Conceição, e o próprio Felipe Conceição, no América, ele fez 30 jogos. Depois que ele saiu do América, convidado pelo Bragantino, no Bragantino ele fez 18 jogos. Foi para o rival azul aqui, fez 19 partidas como treinador. Foi para o Remo, fez 28 jogos. Foi para a Chapecoense, 6 jogos. Foi para o Náutico, 15 jogos. E está desempregado desde abril. Né? Então era um técnico muito promissor. Tinha um contrato para mais um ano no América. Tudo isso que o Lisca ganhou de divulgação, de louros, né, pelo trabalho que ele fez pelo América, era para o Felipe Conceição ter recebido todos esses elogios. E por ter pensado mais alto, e aí, como a gente sempre fala aqui, tem que respeitar o profissional, porque era uma proposta muito boa para ir para o Bragantino, ele largou o trabalho do América para o Bragantino, onde não durou muito tempo. Né? Quem está lá tem muito tempo é o Maurício Barbieri, que no América ficou pouquíssimo tempo. Né? O Maurício Barbieri durou 7 jogos. O Barbieri é o ponto fora da curva dos últimos anos do América com o técnico. Totalmente. E aí, você estava falando do Felipe Conceição, que indicou o jogador. Eu lembro que o Barbieri, quando veio para o América, ele indicou a pancada de jogador do Flamengo, que ele tinha sido auxiliar técnico em algum momento, depois se tornou técnico. Aí veio um goleiro, mão de alface danado. César, né? Acho que era E assim, é o que você está falando. Eu acho que acho não, tem certeza. O Barbieri foi um ponto fora da curva, assim como o nosso querido amigo Adilson Batista, o professor Pardal. Eu vou chegar no Adilson. Eu já antecipei o sofrimento da torcida. Ele lembrou do Adilson Batista. Não sei se ele merecia ser citado, não, porque é tanta raiva que eu dei desse profissional. Vamos aguardar. Mas só para completar, do Barbieri, embora no Bragantino ele esteja lá há quase 150 jogos, quando ele saiu do América, ele foi para o CSA. E no CSA ele fez só 6 jogos também dirigindo o time. Então, assim, o trabalho dele no Bragantino, que era, eu acho que o Felipe Conceição deslumbrava, vai ser um trabalho a longo prazo e tal, o Felipe Conceição caiu para o Barbieri entrar no lugar dele. Então, ele também não tinha um trabalho de treinador assim, tão longevo assim, né? Tinha dirigido Audax, Goiás, Guarani e tal. Então, o trabalho que ele fez no Bragantino era o trabalho que o Felipe Conceição deveria ter feito e que não conseguiu. Mas já que você falou do nosso queridíssimo Adilson Batista, o Adilson foi para o América, dirigiu a América, na saída do Enderson Moreira. E o Enderson, depois eu vou falar dos números do Enderson, mas o Adilson tinha 3 anos que ele estava desempregado. Né? Foi uma surpresa infeliz, né, da contratação do Adilson Batista. Desculpa te interromper, eu tenho que interromper sempre. E era legal que uma das primeiras coletivas, ele falando que não estava acostumado a assistir jogos da Série B. Não sabia nem como é que acontecia, como é que era a dinâmica da Série B. Caiu de paraquedas aqui, né? Aí no América ele fez 19 jogos. Aí quando ele caiu, ele foi pro Ceará. No Ceará ele fez 4 vitórias, 2 empates, 7 derrotas. Então foram 13 jogos. Então na América 19, no Ceará 13. Aí foi pro rival azul, também ficou lá pouquíssimo tempo. Isso já na Série B, né?
Uhum. E depois de 2 anos desempregado, agora ele surgiu de volta no Londrina. Tá até fazendo uma boa campanha, né? Porque o Londrina tá aí até ameaçando o quinto lugar aí do... Quinto lugar, não, o quarto lugar do Vasco, né? Na Série B. E antes do Adilson, é lógico que aí eu estou pulando alguns, né? Porque, por exemplo, entre o Enderson e o Adilson, teve o Ricardo Lubski, que ficou 3 jogos, né? Que nem vai estar na estatística aqui. Tem o Givanildo, que o Givanildo, ele é realmente um caso excepcional, ele saiu da América 500 vezes, como um tapa-buraco aí, né? Mas felizmente já há algum tempo ele não volta, né? Ao América, comando América. E o Enderson também é um caso interessante, porque o Enderson ele dirigiu o América 114 jogos, naquela campanha entre 2016 e 2018, e desde então nenhum outro time ele chegou nem à marca dos 60 jogos. Ele teve 59 jogos pelo Bahia na primeira passagem, 32 pelo Ceará, 12 pelo Rival Azul, 23 pelo Fortaleza, 31 pelo Botafogo. Então, assim, são 3 técnicos aí que a gente citou, né? Felipe Conceição, Lisca e Enderson, pelo menos esses 3. Tem o Marquinhos Santos, mas o Marquinhos Santos também tem uma carreira muito curta, que demonstra, assim, que realmente no América, técnico, pelo menos, não pode reclamar de falta de tempo de desenvolvimento de trabalho, porque eles ficam muito tempo, né? Eles são técnicos, assim, de personalidades distintas, mas fortes, porque se você parar para pensar, o Lisca, ele pediu para sair do América, né? Estava naquela fase da bipolaridade, a fase depressiva, né? O Enderson, ele estava até fazendo uma campanha boa no Botafogo, ele que resgatou o Botafogo para subir para a Série A, mas com a venda para a SAF, acho que é Paxton, né? Dexter. Aí resolveu trocar todo mundo. Paxton, Dexter. Resolveu tirar todo mundo e tirou o Enderson também, que ele que resgatou o time do Botafogo. Então, Lisca e Enderson são treinadores de personalidade forte, que não conseguiram empacar, e o Felipe Conceição, eu nem sei a personalidade dele, porque as entrevistas do Felipe Conceição também eram meio depressivas. Então, eu penso o seguinte, o América dá oportunidade de técnicos de tempo, né, de realizarem bons trabalhos, uma tranquilidade que não se vê em muitos clubes, um ambiente saudável, a questão financeira em que pese não serem os melhores contratos da prateleira de cima, né, dos treinadores, mas paga em dia e com oportunidade de projeção. Acho que esses caras vêm muito no sentido assim, é igual a mesma coisa que a gente está falando de um tempo atrás, de contratação, né? DNA formador, questão de projeção. Vou me projetar no América. Primeira oportunidade que tiver, um abraço. É o espírito filantrópico do América. Mas eu penso que isso está mudando. A gente já falou disso, de questão financeira do América sendo uma SAF com o investidor colocando dinheiro. Esse perfil tão de paciência, eu não sei se vai continuar, por mais que o Salum continue sendo coordenador de futebol, né? Mas eu acho até diferente, porque o que aconteceu agora lá no Botafogo, o Botafogo contratou um monte de gente, trocou a comissão técnica, né? Como a gente está comentando agora, e o Botafogo teve uma fase muito ruim. E eles seguraram o português lá até agora, contrataram mais um monte de jogador para eles, e o cara continua lá firme. Eu acho que a SAF, a tendência é justamente o contrário, é segurar os técnicos por mais tempo. No América, que já tem esse histórico, eu acho que a tendência é permanecer talvez até por mais tempo. O técnico vai sair só se realmente quiser, mas pagando um salário melhor, ou acima da média do mercado, seria até mais difícil um técnico trocar o América para um outro time. Embora eu acredite que daqui a pouco todo mundo vai ser SAF, né? Então o sarrafo vai subir, né? Para ter uma dificuldade maior para todo mundo, porque a média de salário deve aumentar, o nível de exigência deve ser uma coisa mais a médio e longo prazo. Agora, times de torcida muito grande, é que a pressão é muito maior, né? E a imprensa, eu acho, ela adora fazer média com a torcida. Primeiro, com a torcida, e segundo, porque se não for um técnico que agrade a eles por um ou outro motivo, eles vão fazer uma campanha contra o técnico, né? Se é um técnico que não facilita o trabalho deles, o acesso deles, se não é um técnico muito simpático nas entrevistas coletivas e tal, a imprensa, ela bate forte nesses caras. E aí é aquilo que a gente estava falando, como uma das opções da longevidade dos técnicos na América, que é que a imprensa ela não está muito preocupada com a América, né? Assunto que nós já discutimos aqui também. Então, se o América está ganhando, se o América está perdendo, se o América está em penúltimo...
Quase. Eu ia usar aquele termo pejorativo, igual cavalo na parada de 7 de setembro. Esses nossos ouvintes já sabem o que o cavalo da parada de 7 de setembro faz. Eles estão, né? A imprensa tá assim, né? Em relação ao América e técnico de futebol. Exatamente. Especificamente, né? E só para fechar aqui o levantamento dos técnicos recentes, né? O caso do Marquinhos Santos aqui, ó. O Marquinhos Santos fez 31 jogos pelo América. Ele saiu, foi pro Ceará e durou 17 jogos. Eu até achei que ele iria para o lugar do Barroca no Havaí, e não o Lisca. Porque o Lisca tinha trocado de time tão rapidamente em um período, eu acho, de 3 meses, que eu não acreditava que o Lisca fosse um candidato para a vaga, mas o Marquinhos Santos é um cara que, para mim, vai para esse time aí do Adilson, do próprio Barroca, do Eduardo Batista, que foi técnico do Palmeiras, e depois não teve nenhum outro trabalho bom. Então, são técnicos, assim, que talvez, para não ficar desempregado, eles preferem pegar um trabalho em andamento e tentar consertar um time em fase crítica, né? Que é uma diferenciação também do trabalho do Lisca que a gente estava comentando até há pouco, que o Lisca chegou no início de temporada no América. Ele pôde ajeitar o time mesmo aproveitando o trabalho do Felipe Conceição. Ele teve um tempo para formar um time do jeito dele, mudar alguma coisa que ele quisesse, embora o tempo todo ele sempre elogiou muito o Felipe Conceição e reconhece, né, que ele pegou um time muito, muito arrumado. Que é o caso também do Marquinhos Santos, né? O Marquinhos Santos pegou o time todo arrumado do Mancini, né? O Mancini, quando largou a América em outubro do ano passado, ele deixou o time, depois do início muito ruim, né, com o Lisca e com o próprio Mancini, custou para acertar o time. Quando o time ficou acertadinho, o Mancini saiu e o Marquinhos Santos aproveitou o trabalho todo pronto. Quando foi agora início desse ano, 2022, que aconteceram algumas mudanças, aí ele não conseguiu acertar o time. Mas a dúvida que fica então é o seguinte: o América é totalmente o ET do futebol brasileiro, porque na grande maioria das vezes ele consegue manter o técnico por mais tempo, ele demora para demitir o profissional até chegar no limite inaceitável, e os outros clubes não têm, segue a regra do futebol. Então, é aquele negócio, joga 5 partidas e perder. É isso que nós somos a exceção do futebol brasileiro, porque a gente tem uma paciência maior. Essa paciência maior passa pela coordenação de futebol, que é sempre a mesma pessoa, a conduta dele, ou o ambiente é que favorece isso. É porque o que é legal é o seguinte, galera, porque a gente sempre coloca os termos para discutir, e na maioria das vezes a gente não consegue chegar a conclusão nenhuma. A gente fala. E tem que falar mesmo. A proposta aqui sempre foi a gente debater. A gente não chega a conclusão nenhuma. Não, mas nenhum programa esportivo chega a conclusão nenhuma. Se você pegar qualquer programa de TV aberta, fechada, o que for, é sempre assim. São várias opiniões, e aí quem estiver ouvindo que vai concordar ou não com o que foi falado. Agora, conclusão não tem nenhuma, não. Agora, eu até ia comentar com você o seguinte, que no caso do Marquinhos Santos, a saída do Marquinhos Santos, porque o Mancini ele saiu porque quis, o Lisca saiu porque quis, o Henderson saiu porque quis, o Adilson e o Marquinhos Santos são os dois que foram mandados embora, né? Mas no caso do Marquinhos Santos, por mais que a torcida já estivesse de saco cheio, para usar um termo assim, mais popular com ele, não teve, que eu me lembre, pressão em porta de CT, não houve pressão da imprensa, pelo contrário, teve muita gente da imprensa aí falando que era um absurdo, tá demitindo o Marquinhos Santos, sendo que ele tinha levado o América para a Libertadores, era absurdo, que o time estava jogando várias competições com um grupo pequeno e tal. Então, assim, foram os próprios resultados não alcançados por ele que o demitiram, mas assim, depois de um Campeonato Mineiro ruim, trabalho ruim, depois de uma Libertadores também que a gente tem muita honra, vamos dizer assim, tem muito orgulho, né, de ter participado, mas que a campanha do América foi abaixo daquilo que a gente esperava na fase de grupos. Sabia que ia ser difícil, ia faltar experiência, ia faltar isso e aquilo, mas foi uma campanha abaixo do que a gente esperava, né? Então, assim, o Marquinhos Santos saiu porque o trabalho dele foi muito ruim, não foi nem por pressão de torcida e nem por pressão de imprensa. Marquinhos Santos é um passado recente que não me deixa nem um pouco de saudade. Mas teve um desses trabalhos que você citou, foi a última vez que eu vi a torcida indo lá no CT. Putz, a memória é ruim, galera. Não sei se era ainda um momento de pandemia, pré-pandemia, porque a gente sabia que não podia ter aglomeração e tudo mais. Mas
Eu até lembro que o Marlon, eu lembro que o Marlon foi abordado pela torcida, ele ficou meio achando estranho, e era recém-chegado. O Marlon acho que já está 2 ou 3 anos na América, e se a gente resgatar, a gente pode ver qual técnico que era naquele momento. Mas é aquilo, realmente a gente não tem como avaliar e chegar a conclusão alguma. Eu gosto muito de falar de mundo corporativo, né, na época do blog. Todas as pessoas, todos os profissionais que passaram pela América sempre enaltecem o ambiente de trabalho, né? Ambiente de trabalho, ambiente saudável, questão de grana. O último caso foi só o do grande Jailson, traíra do Jailson. Mas a gente não via nenhum profissional saindo da América e falando mal da América, sempre enaltecendo o clube, o projeto, a gestão. E eu penso o seguinte, que o perfil do Salom e esse ambiente é que favorece os técnicos, a longevidade dos técnicos ficarem no América. Se porventura, no caso extremo de um Barbieri, ou um caso do Adilson Batista aconteça, eles são até pacientes, o Salom é paciente, mas manda o cara embora. Caso contrário, e você falou um negócio legal, que a questão da SAF realmente eu tinha uma impressão contrária. Esses times todos que se tornaram SAF, pelo menos no Brasil, eles foram pacientes com os técnicos, com campanhas que não estavam rendendo, né? E foram munindo o técnico de peças de reposição, os jogadores, para o cara acertar o time. A culpa não é a culpa é sempre do técnico, né? Se você não tem mão de obra qualificada, o técnico não é milagreiro, não tem como. Por mais competente que ele seja, é só a gente ver seleções aí de Copa do Mundo. Vou ter que resgatar 82. Pode ter sido uma fatalidade, a Copa do Mundo de 82, o Brasil tinha o melhor elenco do planeta. E tinha um técnico e não deu certo. Aí vai ter outras discussões de vaidade e tudo mais. Mas a gente vê que técnico também não faz milagre. Até com peças daquele quilate da Copa de 82, sabe? Decas Web. Só para registrar aqui, a penúltima vez que a torcida teve na porta do CT para protestar foi na época que o Adilson Batista era técnico América, foi em 2018, e depois, em 2021, no início do Campeonato Brasileiro do ano passado, o América chegou a ficar na vice-lanterna, e aí a torcida fez um protesto também, que foi essa época que você estava comentando do Marlon. Isso aconteceu em junho de 2021. E aí era o técnico, o Lisca assumiu logo depois, então deve ter sido. Não, foi o Lisca, não. O Lisca saiu e aí entrou o Wagner Mancini. Quando houve esse protesto, já foi no segundo jogo, antes do segundo jogo do Mancini, porque o Lisca deixou o time daquele jeito, né? Também tinha feito, acho que 1 ponto. É verdade. 5 jogos, alguma coisa assim. E aí veio o Mancini, e aí até o Mancini ajustar o time, mudou todo mundo, trocou peça, Juninho, Ale, foi todo mundo pro banco, entrou o Valor, foi rodando o time todo até ele encontrar um novo time, foi aí que surgiu o Lucas Cal como volante, né? Até ele ajustar o time, a América deu uma despencada, não vou falar que deu uma despencada, porque já estava lá embaixo, né? Uhum. Ele demorou a dar uma reagida, né? E então foi essa última vez que fez 1 ano, né, de protesto. Pois é, Marcão, então o assunto de hoje era esse, e a gente tem que agradecer que esse assunto foi uma sugestão do Sérgio, né? Exatamente. E Sérgio é a segunda sugestão do Sérgio. Quando ele sugerir a terceira, vai pedir música aqui, a gente vai ter que pôr uma música aqui no... Vai pedir música lá no Fantástico, né? Porque aqui a gente não toca... Mas se você que está nos ouvindo deseja também aí que algum assunto seja comentado, debatido pela gente aqui, como diz o Marcão, a gente nunca chega a conclusão nenhuma, mas pelo menos a gente fala durante um bom tempo aí a respeito, mas a intenção é justamente essa, né? É criar um debate com outros torcedores americanos que talvez tenham as mesmas dúvidas, tenham os mesmos questionamentos e não vê na imprensa tradicional e ninguém conversando a respeito, né? E é o Sérgio Souza, tá? Porque tem vários Sérgios torcedores do América, o Sérgio Souza que deu a sugestão, e a ideia nossa aqui, eu e o César aqui nos bastidores dos nossos estúdios aqui da massa falida da Manchete, é de que a gente vai fazer um test drive para interagir um pouco mais com a torcida do América. A gente vai lançar nas mídias, provavelmente nas quartas-feiras,
próximo tema do episódio. E a gente vai abrir espaço para vocês fazerem perguntas para tanto eu como o César. Se a gente vai chegar a alguma conclusão, isso você já sabe que a gente não sabe. Mas o legal, como a gente não faz live, a nossa proposta não é de live, mas a gente precisa dessa interação com vocês. É uma provocação mesmo, são poucos torcedores que interagem, poucos torcedores compartilham, então eu quero ser provocativo mesmo. Vamos debater, a gente reclama muito também, eu sou um reclamão, mas a gente tem que conversar, debater, sugerir se o América vai acatar ou não, é outros 500, mas a gente tem que interagir mais, beleza? Então, a partir da próxima semana, a gente vai jogar o tema na internet, vocês façam perguntas para tanto eu quanto o César Decas Web respondermos aqui. Ok, César? Agradecer a turma aí, muito obrigado, boa semana e domingo, todos no Indepa para ganhar do Corinthians. Um abraço. Exatamente, um abraço a todos e não esqueçam de inscrever no canal ao desligar esse episódio. Um abraço a todos.